Bom dia, mais uma vez prazer estar aqui com vocês, apresentar o Roger, agradecer a ele pela postura profissional desde o início, de identificação. Primeiro contato com ele, cara, ele não perguntou nada, ele não quis saber da situação atual do clube, ou se tinha problema ou se não tinha, ele só falou, eu vou. Eu vou porque eu entendo que, porra, né, é uma missão que eu vou conseguir cumprir, e isso foi primordial para a gente, pela identificação que ele tem com o clube, por entender o que é o Esporte Clube do Recife, entender o que é um jogo dentro da Ilha do Retiro. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, te guie, te capacite cada vez mais, e, cara, que a gente tenha muita vitória junto, viu? Seja muito bem-vindo. Pode ir? Pode. Tá. Roger, bom dia, seja bem-vindo. Lilian Fonseca, do Globo Esporte. Roger, eu acho que os nossos colegas vão falar muito de perfil, enfim. Eu queria falar mais do lado humano e sentimento. Você, como ex-jogador do esporte, 2 passagens vestindo a camisa rubro-negra, né? Se algum momento, né, naquela época ou depois, você sonhou em ocupar esse espaço e quando? E agora sim, você como um ex-centroavante, se você tem um perfil ali de ataque do esporte, de jogador ali para essa frente para 2026. Bom dia a todos. Ítalo, eu que quero agradecer você, toda a nossa diretoria, pela grande oportunidade que está sendo me dada, a responsabilidade. Realmente não tem como eu atender o telefone de outra forma, se não for dizendo sim, e grato demais pela oportunidade, tenho a certeza que nós vamos fazer um grande trabalho junto. Bom, primeiro abraçar todos aqui, alguns que já conheço, né, de trabalhar junto, de estar no campo aí, bom revê-los. Estou muito feliz com a oportunidade, grato a Deus em estar voltando, hoje, claro, em uma função diferente, como treinador, extremamente motivado e feliz com a oportunidade. Acho que não se recusa um convite do esporte, em nenhuma situação você tem o direito de dizer não a essa camisa, a esse clube. Bom, é um modelo que eu tenho desde o meu início. Eu sou jovem treinador ainda, mas eu também estou 24 anos nesse negócio, né? Eu também tenho as minhas ideias bem claras de jogo, tenho o meu modelo, sistema bem definido, aonde a gente quer chegar e como jogar, e como atacar, como defender. Tenho sido um treinador muito ofensivo, principalmente nos últimos 2 trabalhos. O Atlético, acho que mais, realmente também é uma equipe que eu tive um pouco mais de tempo. Eu acho que isso faz toda a diferença. No Londrina, adaptei, né? Foi um trabalho também de ruptura, tive que mudar um pouco o sistema, eu jogava de outra forma a equipe, foram chegando atletas e a gente conseguiu manter uma ideia de jogo. Acredito que vocês devam ter olhado, mas esse é um perfil. O Roger Silva, ele gosta de ter a bola, gosta de jogar para frente, gosta de ter o controle do jogo. Acho que também tem situações que nós vamos precisar defender, enfim, também é algo que eu melhorei muito em 2025, né, com a chegada do Eduardo, um outro auxiliar. Chego com o Renato também, o Adriano Titon, nosso preparador, aceitou também o convite, com 20 anos de São Paulo, é um cara que se propôs a estar comigo nessa jornada. Não é fácil, mas estar comigo aqui, eu estou muito feliz de estar com essa comissão. Eu acho que todo mundo, em alguma hora, está fazendo algo para que a gente também possa defender com excelência. É uma característica muito minha jogar para frente, mas a gente precisa, em alguma hora do jogo, entender que nós precisamos defender com excelência. Vamos fazer o melhor, ter o nosso melhor aqui dentro de campo, entregar tudo que a gente tem e fazer novamente essa torcida ter orgulho do seu time, esquecer 2025, esquecer em partes, aprender com os erros que cometemos
e não repeti-los e fazer um 26 maravilhoso. Aqui. Bom, não. Em nenhum momento eu pensei em voltar como treinador. Eu tinha outros planos. Isso começou a esquentar no meu coração quando eu fui para a Inter de Limeira, que foi o meu último time, com o Thiago Carpini, que me chamou para terminar o Campeonato Paulista no campo. E aí me começou, será que é isso que eu quero, ficar no futebol? E eu fui convidado a ser gerente, e aí depois assumi para fazer um jogo e estou aqui hoje, depois desse um jogo que fui fazer no campo. Eu acho que foi uma coisa que desenvolveu em mim. Sempre gostei muito da parte tática, sempre fui um cara contestador, assim, até propriamente nos treinos. Eu falava, isso dá certo, isso não dá, isso pode ser que isso a gente consiga melhorar ou não, mas não era algo que realmente eu tinha como plano. Mas nos últimos 4, 5 anos é isso que eu sonhei. Estou realizando um sonho. Aquele vídeo da Júlia realmente não era uma... E só para dizer assim também que aquilo foi uma homenagem dela para mim, tá? Não sei se foi usado na minha apresentação, mas era uma coisa de filha para pai, porque ela sabia o amor e o carinho que eu tinha e que eu tenho, e que era um dos meus objetivos, assim, né? Eu tenho alguns sonhos como treinador e eu estou realizando um, que é treinar o esporte e ser campeão com essa camisa. Vamos trabalhar para ser campeão, esse é o segundo, mas realmente eu não tinha esse plano quando jogava. Isso se tornou real depois. Oi, aqui. Bom dia, Roger. Bom dia, Ítalo. Bem-vindos. Obrigado. Ô, Roger, como está já esse seu trabalho, né? Já pensando na próxima temporada, o esporte está totalmente se reformulando. Como a gente pode esperar o seu time, contratações? Daqui a pouco tem um pernambucano já batendo na porta, início de janeiro. Como é que está assim, a tua cabeça em relação a essa montagem do time? Confiança total, Kaline. Eu confio muito no Ítalo. Tive amigos próximos que trabalharam com ele, com o Breno, com o Hudson, e as referências são as melhores. Eu vou preocupar com o campo. É isso que eu vou preocupar. Eu vou preocupar com o que eu preciso projetar ali como equipe. Agora, todo mundo precisa entender que o momento ele é de ruptura, né? É um trabalho que nós vamos ter que romper. Não tem o que fazer. A realidade hoje é um trabalho de ruptura. A gente vai ter que recomeçar, começar do zero, né? Tentar ao máximo potencializar as nossas contratações em cima do que a gente espera como equipe, mas também a gente precisa ser realista com o torcedor, né? A gente vai demandar tempo, a gente vai demandar um pouco mais de paciência. Eu acho que o nosso torcedor, em 2026, eu acredito nisso, ele vai ser o diferencial, né? Nós vamos precisar do apoio do nosso torcedor. Nós vamos precisar que a Ilha pulse e que ele nos conduza a algumas vitórias como eu tive aqui em 2008, 2013. Eu sei a diferença que esse torcedor faz aqui dentro. A gente precisa voltar a ter isso, né? E a gente não pode perder isso. Aqui dentro a gente tem que ser respeitado como a gente sempre foi, a gente precisa reconquistar isso. E ao nosso torcedor o meu recado. Vai ter uma equipe que corre, que briga, que marca, que soe, transpire, isso não vai faltar. Em nenhuma coletiva eu vou precisar vir aqui e justificar alguma falta de vontade, determinação, briga, luta e uma equipe organizada. Isso vocês podem ter certeza que eu priorizo isso. Os meus treinos são em cima de organização tática, mas eu também preciso dizer que nós vamos precisar ser abraçados por todos, inclusive por vocês, em alguma hora ter um pouco de paciência, entender que o clube passa por um recomeço, uma ruptura, e que todo mundo que está aqui está para fazer o seu melhor e nós vamos fazer juntos, mas que isso demanda um pouco de tempo. Roger, bom dia. Antônio, Rádio TV Jornal. Bom dia, Ítalo, todo mundo está aqui com a gente. Claramente você fala muito da identidade do clube, que é algo que o torcedor sentiu muita falta em 2025 e está um pouco ferido com isso. Eu queria saber como é que, na tua cabeça, você vai resgatar essa identidade do esporte dentro de campo, que você conhece muito bem, e falar sobre esse momento da tua carreira, que assim, em tão pouco tempo como treinador,
conquistas e, mais do que isso, equipes que performam bem dentro de campo te credenciam a viver esse momento. Seja num contexto delicado do esporte, mas eu imagino o desafio que você tem pela frente enquanto você está empolgado. Então, sobre esses 2 pontos, obrigado. Boa. Ó, muita energia vindo da minha parte, da nossa comissão e desses caras que assumiram. A conversa que o Ítalo já deve ter dito isso, mas eu vou dizer de novo. Nós não falamos mais de negatividade aqui. Nós somos uma unidade. E a gente teve uma conversa muito leal ontem com todos os funcionários, com todo mundo que em alguma hora é esporte, direto ou indiretamente. Então, primeiro a gente tem que resgatar esse amor entre nós aqui dentro do clube, esse respeito entre nós, essa positividade, essa palavra boa aqui na nossa casa, no dia a dia, no nosso café da manhã. A gente precisa se abraçar um pouquinho mais, sabe? A gente precisa energizar um pouco. O esporte é energia, porra. Isso aqui a gente sempre foi família aqui. A gente sempre se gostou aqui dentro, a gente sempre se respeitou, né? Desde Nelsinho a todos que trabalharam aqui. A gente sempre teve, desde Magrão, desde Durval, desde os caras que fizeram história aqui. Eu nem me coloco nessa turma de história, faço parte, mas esses caras são referências aqui dentro. A gente sempre foi família. Então é resgatar isso, essa identidade de respeito, carinho, palavras boas, incentivos, deixar esse 25 como, porra, ó, isso aqui foi tudo que a gente não precisa fazer. Afastar jogador, brigar com o jogador, porra, separar jogador de torcida, tirar a imprensa todo dia daqui, calma, a gente precisa nos unir novamente. Eu acredito que isso vai trazer energia boa, cara, sabe? E quanto ao trabalho, é isso, eu sou muito enérgico, se vocês acompanharam o treino, todo dia eu tô rouco, eu já sou rouco por natureza, mas é assim que a gente dá treino, com essa intensidade. Eu não aceito menos que tudo no nosso trabalho. E esse é um recado da nossa diretoria, do nosso executivo. Quem não quer estar no esporte não vai ficar. Está muito claro isso para nós. Só vai ficar aqui quem quer. E nós estamos trazendo jogadores, buscando jogadores com essa energia, com essa postura, que olham para o esporte como uma grande oportunidade e que vai fazer acontecer. Quanto ao trabalho, eu procurei estudar muito, assim. No começo da minha carreira, eu fiquei uns dias com o Roger Machado, que é uma das minhas referências. Eu fiquei 15 dias no Grêmio, entendendo o porquê de ter um jogo mais apoiado, o porquê de ter ataque à linha, o porquê cuidar da bola. Não sou um cara fascinado em números, acho que os números eles precisam conversar com o campo, mas eu gosto dos números. E fui entender um pouco mais e continuo estudando, continuo buscando informações para que juntos elas conversam, sabe? O campo com o que a gente faz, com o modelo de jogo, com os números. Por que eu estou falando nisso? Porque realmente eu não acredito numa organização, numa equipe que joga futebol como o Atlético, que vocês talvez tenham acompanhado pouco, mas a Série C a gente encantou, assim. A gente fez uma campanha muito sólida, muito firme. O Londrina eu acho que foi um trabalho mais... Eu peguei no meio, então eu precisei reconstruir em alguma hora ali, mas essas equipes tinham uma característica: ter a maior número de posse do que a outra equipe e ter maior número de finalização que a outra equipe. A gente só perdeu, acho que um jogo foi para o São Bernardo na fase inicial, que foi os outros jogos todos a gente teve esse domínio. Isso é uma ideia que o Roger tem, nós como comissão nós temos, e é isso que a gente vai trazer para cá. Muita energia, muito trabalho, muita simplicidade também. Eu não sei falar muito passe na transversal, jogo triangular, contabilidade, eu não consigo. Assim, eu fui treinado por grandes treinadores, campeões, multicampeões do Brasil, que falavam simples e direto. Então, vocês vão ver uma fala muito simples, mas com muito trabalho, com certeza. Bom dia, Roger, Ítalo. Bem-vindo ao esporte, bem-vindo de volta, né, ao futebol pernambucano. Alan Dias, do Cast Futebol Clube. Roger, você vem de 2 acessos recentes, da Série C para a Série B, mas você teve um contato em 2025 com a Série B do Campeonato Brasileiro, onde acabou não continuando lá no projeto do Atlético. Eu queria saber quais lições você tira da Série B de 25 para que você corrija e consiga lograr êxito com o esporte na Série B de 26. Obrigado. Boa. Eu fiz 10 jogos com o Atlético e 10 jogos fora de casa, né?
Essa é uma informação que eu acho que a gente tem que ressaltar. O Atlético, ele passava por uma reforma no nosso campo lá e não podia jogar. Então, de São João a Belo Horizonte são 4 horas e meia. Muitas das vezes eu viajei muito mais que os times do Nordeste. Acredite, em hora, né? Eu estou falando em hora, claro. O cara pegava um avião aqui, descia lá em 2 horas e meia, estava em BH e eu tinha que fazer 4 horas e meia de ônibus. Então, eu joguei 10 jogos fora. E eu acho que isso também foi difícil no começo, mas eu trago de experiência que a gente precisa ter uma equipe extremamente competitiva e forte. A Série B você ganha com muita força, com equipes fortes, equipes que tomam poucos gols, essa é uma característica, equipes que na sua fase de construção erram menos, isso também a gente aprendeu, estão em números e na experiência que nós vivemos, né? Nós erramos algumas bolas simples lá e acabamos perdendo alguns jogos. E eu acho que valeu a experiência, cara. Eu tenho entregado o cargo lá também, não fui demitido, eu entreguei e, surpreendentemente, eles ficaram tristes, mas eu achei que era a hora de eu sair, eu já estava 3 anos no projeto, daqui a pouco eu já estava, não estava conectando mais com os atletas, achei que a minha voz já não estava sendo tão ouvida, então eu achei que era importante entregar e vir alguém para que desse sequência e pudesse tocar uma casa que eu fui muito feliz, que abriu a porta para eu ser treinador. Também eu quero agradecer a oportunidade para agradecer o Fábio, é um cara que hoje está no Uberlândia, foi um cara que em 2021 me viu na Inter de Limeira em 6 jogos e me deu uma oportunidade de ser treinador no Atlético, né? Quando nem divisão tinha, a gente faz o melhor campeonato da história de um time do interior, se classificando em primeiro, né? Então eu também quero deixar o meu agradecimento a ele, que se eu cheguei aqui no esporte, foi lá atrás ele que abençoou a minha vida. Mas a experiência é que nós precisamos ter uma equipe extremamente competitiva, pensando em Série B. Roger, bom dia. Ontem Ítalo falou aqui que precisava de reforços em todos os setores. Você já tem um número de quantos precisa e para quando precisa chegar dentro desse senso de urgência do esporte? Pode chegar hoje. Não, a gente também não está desesperado, a gente vai fazer as coisas com o pé no chão, com muito... A gente quer ser assertivo, né, Ítalo? Nós queremos e vamos ser. Nós não vamos... A ideia é não errar por... errar a gente vai errar. A gente quer errar menos possível, então a gente precisa ter tranquilidade, precisa analisar com calma, usar o pessoal do nosso mercado, olhar vídeo, tirar informação. Agora, a gente precisa de reforço. Todo mundo sabe disso. Alguns devem voltar de empréstimo agora no dia 2, dia 3, retornam, é importante. Ressaltar que sempre foi uma coisa muito pedida aqui pelo nosso torcedor, né? Que a base precisava ter um pouco mais de valor, precisa dar moral para os atletas da base. Vamos fazer isso. Eu prometo que eu vou usar atletas que são formados aqui no esporte. O momento também pede isso, caras que gostam, que tenham 5, 6, 7, 9, 10 anos de casa, caras que já de alguma hora estavam na arquibancada e queriam essa oportunidade, vai ser dada a eles. Isso é um compromisso meu com o clube, oportunizar os jovens, a gente está precisando nesse momento. Mas nós vamos ter calma, cautela, a gente precisa ser assertivo, trazer jogadores do perfil que o esporte precisa no momento. Jogadores competitivos, jogadores que olham o esporte como uma grande oportunidade, mas também dizer para vocês que a gente não vai atrás de ninguém medalhão, que a gente não vai anunciar ninguém de peso para que venha daqui a pouco, uma hora ou outra. Não é conturbar o ambiente ou ser algum problema para nós, mas a gente quer caras com fome. A gente quer caras igual eu, o Ítalo, nós chegamos aqui vendo uma grande oportunidade para a nossa vida, para a nossa carreira, é assim que a gente está no mercado, com muita... A gente quer ser cirúrgico, assertivo e com calma. A gente precisa ter calma para montar uma equipe que nos dê êxito, não só no Pernambucano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, que automaticamente a gente consiga começar a iniciar com uma equipe forte para o brasileiro.
Boa, agora. Bom dia, Roger. Lucas Holanda, meu canal no YouTube. Você falou aí da sua escola, né, que Roger Machado é um dos que você se inspira. Queria saber se, para além de Roger, teria alguma outra inspiração. E outro ponto é que você jogou com o Lucas Lima, né, em 2013. Até no seu anúncio ele comentou. Você teve alguma conversa particular com ele agora? Porque a torcida do Sport entende que ele é um pilar para esse 2026, né? E o clube ainda negocia uma readequação salarial com ele, né? Que naturalmente tinha um patamar financeiro acima do que o clube pode pagar. Você já conversou com ele? Como é que anda essa situação? Obrigado. Bom, eu acho que eu tenho um pouco de referência de cada treinador que eu fui treinado. Acho que tem muita coisa assim que eu acredito, tem outras que eu não acredito. Acredito que hoje nós temos que ter um contato mais direto com o atleta, mais olho no olho, mas também não acredito nessa coisa de paizão, pai o tempo todo, protege o tempo todo, não. Acho que o futebol que nós jogamos hoje, que é praticado, é de dupla responsabilidade. É responsabilidade da comissão, mas de responsabilidade também do atleta em performar. Então eu trago boas memórias de cada um, assim, sabe? Tem um lado da simplicidade, daqui a pouco, do Jair, eu gosto. Jair, foi meu treinador no Botafogo, é meu amigo, me ligou assim para me dar parabéns, desejar boa sorte. Eu acho que eu trago um pouco da energia do Nelsinho, um cara que sempre teve com energia muito alta aqui, e eu acho que isso que levou nós àquela conquista de 2008, ele incessantemente com energia, tirando o melhor de todo mundo, girando a equipe, enfim. Eu acho que esses caras são referências para mim. E do Lucas. Cara, adoro o Lucas, acho que o Lucas realmente pode ser um pilar para nós. É um cara que está extremamente identificado com o esporte, tem o carinho do nosso torcedor, tem o respeito da nossa torcida, da nossa casa. Mas realmente a gente vai precisar entender o momento do esporte, ele vai precisar, em alguma hora, abaixar, a palavra é essa, né? Readequar aí os valores que tem de contrato. Sei também que isso não é fácil para um atleta. Eu sempre valorizo o contrato do atleta porque é aquilo que ele conquistou no campo, né? Às vezes é muito fácil da arquibancada, quanto é que esse cara ganha isso? Não. A vida de atleta ela não é tão simples assim, não, cara. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Você abre mão da tua adolescência, da tua juventude, e você não volta a ter 22, 25 anos, né? Mas quanto 40 dá para fazer? Não dá. Vocês sabem disso. Daqui a pouco você vai tomar um chopp hoje, já não é igual. Então, eu valorizo muito a vida dos caras, assim, porque os caras abrem mão e acham que um contrato ganho é um contrato merecido. Mas a gente vai precisar dele. Eu espero que ele possa entender também o momento do esporte. Espero que ele possa abraçar o nosso projeto, que ele possa entender que nós possamos colocar o esporte de novo na Série A em 2026 e aí sim, de novo, ser valorizado. E aí ele também vai ter um braço aqui para falar, Ítalo, ele nos ajudou lá, agora ele merece, cara, independente de idade, ele merece um contrato que faz jus porque nos abraçou. Gosto, espero que ele fique, espero que eles possam ter esse acerto quanto antes, que ele logo esteja com nós no campo. Roger, bom dia. Bom dia. Wanderson, da página Esportaneidade. Então, Roger, você falou muito bem da questão de utilizar os garotos da base, meninos que já vêm aí querendo ter oportunidade. Inclusive agora no começo do Pernambucano vai se utilizar o Sub-20, né, pelo menos nos 3 primeiros jogos inicialmente vai ter essa pretensão. E a minha pergunta é sobre Marcelo Aju. Você na sua segunda passagem, Marcelo Aju não teve muita sequência no Atlético. Foi por motivo de lesão? Foi por opção técnica? Qual foi assim, o motivo para que ele não tivesse essa sequência que talvez ele esperasse ter lá no Atlético na sua segunda passagem? No esporte, no Atlético? Quando o Aju ele chega para o Brasileiro, né? Quando é que eu perco para você lá? Terceira rodada? Na terceira rodada. Por isso que eu falo, eu não sou ligado a números, mas todas as vezes que nós formos conversar sobre, eu vou estar muito bem preparado para responder para vocês. Na terceira rodada, eu tiro o meu capitão, que é o Sidmar, um cara da minha extrema confiança, e coloco o Aju para jogar contra o Criciúma lá.
e ele machuca com 16 ou 18 minutos a panturrilha. Então não foi a questão do Roger, foi do atleta que teve uma lesão e eu precisei voltar o meu capitão para o jogo, mas eu já tinha feito a escolha de o Aju jogar com, se eu não me engano, foi com o Edson, a dupla que iniciou. E aí tem uma expulsão do Adriel com minutos, enfim, o goleiro, e aí a gente toma uma goleada. Então, é um atleta que eu gosto muito, sempre conversei com ele lá que eu ia oportunizar, teve a sua oportunidade, mas por critérios éticos, quando voltou no final da fila, e é assim que vai ser comigo também. Quando eu oportunizar alguém, ele vai ter outra oportunidade, mas se eu precisar tirá-lo, é óbvio que outro vai ter outra oportunidade na frente para ser justo. Era assim que eu gostaria de ser tratado, tá? Como atleta, e é assim que eu tento manter a ética na minha comissão. Então é um cara que eu gosto muito. Falei para o Ítalo na primeira conversa, vamos trazer o Aju de volta. Tomara que o Atlético não faça compra, porque eu gosto muito desse atleta. Ele tem identificação no clube, a torcida gosta dele. É um cara que todo mundo quer ver jogando com a camisa do esporte, quer ver performar. Então eu espero mesmo que ele possa se representar no dia 2. E com certeza é um dos nossos titulares. Eu posso dizer já para vocês. É um cara que chega com essa frase que eu acabei de falar. Tem muitos anos de clube, tem amor pelo clube, tem carinho, tem identidade. Vocês gostam, todo mundo quer ver ele jogar aqui. Então é isso que a gente vai fazer, vai oportunizá-lo. Assim como outros também, né? Vou tentar oportunizar o Dieguinho, que está aí. O pessoal sempre acha que tem que ter uma oportunidade a mais. O volante que teve a lesão, Adriel, também é um jovem que está aí, que todo mundo... Vamos embora, vamos tentar oportunizar essa rapaziada, principalmente nesse início. Daqui a pouco a gente vai estar um pouco quebrado ainda, remontando, e eles assumindo o posto titular. É assim que a gente vai até o final, oportunizando, jogando e torcendo para que eles possam entregar. Roger, bom dia. Alessandro Matias, canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. O que eu vou falar aqui é uma geral do que eu ouvi do torcedor nas nossas resenhas durante a semana, quando você foi colocado como técnico, e também minha. Tem uma responsabilidade grande, é verdade, está no esporte, você tem uma identificação enorme, mas o torcedor, nas resenhas, falou muito do pouco tempo ainda como técnico, relativamente, com a pressão de um clube como o Sport Clube do Recife, apesar de que tua identificação minimiza muito esse tipo de situação, e a questão de jogar ofensivamente em elencos contra outros elencos também, né, com um poder bem inferior. E aí eu ligo com que o Ítalo falou ontem de pouca verba, de jogadores que a partir de 200 mil não terão, né, entrada aqui. Se bem que é elenco, dinheiro, essa coisa, né, pode fazer um elenco bom com pouco custo. Como é que você falaria com esse torcedor agora, né, nessa questão de, aspas, uma certa desconfiança do teu time, ainda de técnico na tua carreira, do teu nome representativo aqui dentro do clube, pouco dinheiro e responsabilidade grande? Boa. Responsabilidade enorme. Eu me sinto preparado. Eu já estive aqui por 20 anos, 19 como atleta, muitas vezes enfrentando vocês, tendo que explicar uma derrota. Muitas vezes, vocês sabem, fui capitão na equipe onde passei, e daqui a pouco era nós que tínhamos que vir aqui. Eu estou preparado, assim, para isso. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar todos os jogos, e quando a gente perder, eu não estou. É sobre o momento, assim. E, ponto. Se o Sport tivesse permanecido na Série A, com certeza não seria nós. Nem minha comissão. Eu sou jovem. Dificilmente traria um cara que conseguiu um segundo acesso da Série C para um time da Série A. Eu teria que saltar algumas casas. Eu estou saltando uma casa da Série C para B, onde eu estava no Londrina. Então, eu acho que isso faz jus ao que eu tenho feito, assim. Tem uma frase muito boa, que é minha. Quando eu comecei como treinador, eu não fui bater na porta da minha casa, que seria Ponte Preta, né, para pedir uma oportunidade. Eu fui lá no Atlético em São João del Rei, uma cidade pequena, uma equipe que tinha 3 meses só de campeonato mineiro. E eu costumo dizer que eu não tenho padrinho, assim, sabe? Eu poderia ligar aqui, na época, para o presidente, que Deus o tenha, o Bivar, que tinha um carinho por mim, pedir uma oportunidade para ser um auxiliar da casa, ser um treinador de sub-20. Eu tenho certeza que eles não falariam não para mim. Assim. E eu fui fazer a minha história, cara. Fui lá quebrar a cara,
fui aprender com os acertos e erros, fui entender de modelo, como eu gostaria de jogar, fui criando as minhas ideias ofensivas, desenvolvendo, assistindo jogos, ligando para o meu analista falando assim, pô, corta esse lance para mim do Palmeiras e Cruzeiro, 18 minutos, aconteceu uma jogada que eu quero pôr no nosso 10-0, nas nossas ideias, e assim eu fui me desenvolvendo. Eu quero agradecer todo o carinho que o torcedor tem tido por mim, assim, e saiba que vocês têm um dos seus aqui no campo. Eu saí de uma casa agora, e o Ítalo sabe do que eu estou falando, assim, zero barulho, cara, assim, sabe, Londrina é zero barulho, é uma casa muito boa, assim, sou muito grato a eles, né, tem o Dado que mora aqui, é o coordenador metodológico, mas nunca pegou o telefone para me pressionar, sabe, para me falar se eu estava jogando com A ou com B, então era uma casa que eu tinha zero pressão, assim, né? A torcida agora deve estar chateada, mas me adorava, porque o time jogava um pouco defensivo e eu fui jogar um pouco ofensivo, então aquilo para eles era o máximo, eles estavam felizes, então isso mostra o quanto eu queria estar aqui, isso mostra o quão amor eu tenho a essa camisa, e eu sei que vai chegar o dia de eu vir aqui também me despedir de vocês, isso faz parte do futebol. Eu espero, cara, realmente, que a gente quebre um pouco a mística. O esporte nos últimos anos troca 3 treinadores por ano, assim. Eu já venho, eu falei até pro Ítalo, eu venho com a corda já. Mas assim, isso precisa acabar, cara. A gente precisa acreditar um pouco nos treinadores. A gente precisa dar tempo também, assim. Eu confio neles, assim, cara. Eu confio também que vocês vão diminuir um pouco a porrada entendendo o momento do clube, cara. Porque senão a gente vai ficar nessa mesma, cara. A gente tem um rival aí que vocês estão vendo, cara, que luta para voltar, né? Que luta para reconstruir. Então, sei lá, eu estou pedindo também o apoio de vocês, assim como imprensa. Eu estou pedindo que vocês possam jogar um pouco de energia boa, palavras boas aqui para nós, acreditar que nós viemos aqui para fazer algo bom e diferente, novo. E é sobre trabalho, tá? Ninguém aqui precisa ser amigo. Se a gente puder ser amigo, vai ser melhor. A gente puder ir na igreja junto, tomar um chopp, tá tudo bem. Mas se não, que a gente possa, de alguma forma, trazer uma energia diferente para esse clube, para esse momento, e dizer para o torcedor que tem 2 caras aqui que vão dar o nosso melhor, assim, cara. A gente tem chego aqui 6h30 da manhã. Ontem nós estamos daqui 8 horas da noite. Também ninguém está pedindo nada, tá? Esse é o nosso trabalho, mas é o que a gente quer entregar. A gente está aqui discutindo 10h30 da noite, ontem a gente falando de um jogador, porque a gente quer entregar o melhor e o torcedor também precisa entender esse lado, que a gente vai entregar o nosso melhor. Roger, boa tarde. Pedro Maranhão, do NE45. Você viveu... Bom dia. Bom dia. Você viveu, talvez aqui no esporte, o último grande momento do clube, né, que foi a Copa do Brasil de 2008. E já são quase 20 anos. E durante todo esse tempo, o esporte e principalmente o torcedor sofreu muitas coisas. Quedas para a Série B, muitas polêmicas extracampo também. E você chega num momento pós 2025 muito conturbado, né? Você, como talvez um ídolo para muita gente, um cara que viveu muita coisa no futebol, o que passar para esse torcedor em relação à confiança, em relação a abraçar novamente uma Ilha do Retiro que a gente viu nessa final de Série A quase que se esvaziando aos poucos, porque o torcedor foi sentindo cada derrota, cada decepção durante a temporada. Então, o que falar para esse torcedor para ele reabraçar o clube, para ele reabraçar o projeto e para acreditar, né? Porque não vai ser uma temporada fácil, desde o estadual, que a gente está vendo os rivais. Náutico está na Série B, o Santa voltou para a Série C. Financeiramente falando, talvez o ano mais equilibrado do futebol pernambucano dos últimos anos. E numa Série B que também tem Ceará, que tem Fortaleza, tem grandes equipes. Então, como trazer esse torcedor para ser uma válvula de escape para vocês, né? Que a gente sabe que faz muita diferença. Boa. Ao nosso torcedor, todas as vezes que eu vim, aqui, teve um ano que eu vim com a Ponte, 2-1 ano do acesso, eu não vou lembrar, 19, pode ser? O Gui estava, né? O Guilherme estava. O Fabinho, técnico da Ponte. Foi? O Fabinho estava como técnico interino. Pode ser. Nós descemos 1-0. Vocês lembram disso? E a gente toma uma virada. Vocês têm dúvida que foi a nossa torcida que virou aquele jogo? O Sport não tinha dado um chute no gol no primeiro tempo. Eu tinha feito gol para a Ponte. Quando a gente voltou, o Casá
casa, a torcida, pô, viraram o jogo em 10 minutos, cara. O que eu tô querendo dizer? A gente precisa dessa energia da ilha. Nosso torcedor, a gente precisa de você, cara. Assim, ó, eu tô pedindo a ajuda de vocês. A gente precisa que vocês acreditem em nós. E que no momento difícil, por favor, rasguem esse ano de 2005. Eu sei que eu vou me colocar nesse ano, porque nós estamos aqui agora. A gente rasgou o seu coração, a gente magoou você. E vocês não merecem isso. Mas eu preciso que vocês acreditem em nós. Que a gente vai colocar toda a nossa energia, tudo que a gente tem de trabalho, de intensidade, e que nós vamos montar uma equipe competitiva. Vocês precisam acreditar em nós. Mas que nos momentos difíceis, eu preciso também da torcida de 2008, cara. Assim como tinha um time que corria e brigava, e que virou um jogo contra o Inter, que ninguém acreditava, e que passou por uma semi, que virou um jogo contra o Corinthians aqui, e que tem uma história linda, e que está lá a foto do Durva levantando o nosso troféu, aquela torcida fazia toda a diferença. Então a gente precisa que vocês confiem em nós. Eu encontrei hoje, eu vim com o Uber, o Jorge, e a energia desse cara me fascinou, cara. O Ítalo me mandou uma mensagem, eu falei, não posso te responder, senão o cara vai falar, tipo, daqui a pouco eu te chamo. O cara é muito esporte, e o cara tava feliz, assim, falando, Roger, eu tô feliz que você tá aqui, cara, a sua energia é boa, a gente vai apoiar. Então eu tô pedindo isso para vocês, confiem em nós. Confie, a gente vai montar um time forte, a gente vai montar um time com característica do esporte. Eu tô pedindo a ajuda de vocês, não vai ficar isso aqui só na conversa, isso vai transcender para dentro do campo, e a gente vai ter um esporte muito forte em 2026. Confie, pode acreditar que esse é o nosso desafio e isso vai acontecer. Eu queria, rapidinho, só para complementar o início da tua pergunta, Pedro. E aí, é mais direcionando para vocês, imprensa, que são formadores de opinião também. Tu falou, cara, talvez a última grande conquista foi 2008, aí você tem 87, 2008, concorda? Um hiato grande, assim. E aí a gente, 2008 para 2025 agora. Cara, tá muito nítido que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai colher os mesmos resultados. Porque o esporte é grande o suficiente para sempre estar brigando no estadual, no Nordeste e por acesso. Agora, eu acredito, né, como profissional, que se a gente fizer as coisas diferentes, a gente consegue voltar a brigar por coisa grande novamente. Agora, é a quebra do paradigma, é a mudança de mentalidade, é instaurando uma nova cultura de gestão aqui dentro, como o Roger falou. Cara, o ambiente aqui, cara, todo mundo tem que se abraçar, independente da situação. Hoje eu conversei com 3 atletas antes de vir aqui. Cara, a gente não pode sair da nossa casa, Roger, e não chegar aqui como a certeza de ser um ambiente seguro, e um ambiente que a gente vai ter paz para executar o nosso trabalho. E aí eu estou falando muito para vocês, porque, cara, a gente tem que embutir isso na cabeça deles, Roger, de alguma forma. A imprensa pernambucana ela tem que entender o momento e tudo que a gente está fazendo, porque a gente vem aqui e fala a verdade, entendeu? Para que vocês nos ajudem, né, a alavancar e fazer com que esse clube chegue aonde ele, de fato, pode chegar. Entendeu? Porque se não for assim, cara, daqui a 3 meses o Ítalo não está aqui, o Roger não está aqui, e a gente vai colher os mesmos resultados de sempre. Boa. Amigo Tiago, pode me ajudar aqui? Roger, bom dia. Roger, bom dia. Paulo Gitaço, do Jogo Aberto Pernambuco. Satisfação tê-lo agora na condição de técnico do esporte. Você citou o Sidmar, né, como um exemplo de um atleta da tua confiança. O Roger é fiel a atletas que trabalham com ele e é uma dica importante para indicar possíveis atletas de Atlético e do próprio Londrina para o esporte. Casos de Iago e David Braga, que são os principais destaques desses clubes que você trabalhou agora. São atletas no radar do esporte para a próxima temporada. Boa sorte. Obrigado. São atletas que estão no nosso radar. Acho que o Iago e o Braga devem estar no radar de todo mundo aí da Série B, né?
O Braga é caro, o Iago também. São jogadores que com o modelo, né, potencializaram um pouco mais, assim. Jogadores que a gente, daqui a pouco, a gente mostrou um jeito de uma forma de jogar, não jogando só com a bola no pé, atacando um pouquinho mais o espaço, enfim. A gente conseguiu potencializá-los, mas muito pelo trabalho deles também. A gente sempre fala que a gente tem um caminho, mas se o atleta entender que não quer fazer ou não comprar essa ideia, dificilmente vai ter êxito. Eu acho que a gente também vai precisar entender, né? Daqui a pouco os últimos anos foram de grandes contratações, de estouro. Aí, então, a gente vai para uma pegada mais física, para uma pegada mais caras que conhecem um pouquinho a divisão, de caras um pouco mais jovens, caras mais saudáveis, caras que trabalharam. Eu também não tenho essa. Tem que trazer cara que trabalhou com o Roger. Não, tem que trabalhar cara que entenda o modelo. A gente teve um tempo ontem com o Matheus, né, com o Breno, explicando um pouquinho o que a gente pensa do camisa 5, do 8, do 10, como a gente gosta de gerir isso, para a gente ser assertivo nisso. Mas eu acredito, cara, que tem bons nomes em Atlético, em Londrina, caras que estão com fome e que com certeza agregaria aqui. Mas, como eu disse, nós somos ser assertivos, sabe? Não adianta a gente... Eu quero trabalhar com 24, 25 jogadores nessa ideia, nesse começo de ano. Não adianta a gente vir em 30 aqui, não conseguir potencializar ninguém, estourar folha, não ser responsável com isso. Eu vou falar eu e o Ítalo, mas isso é muito mais responsabilidade dele. Outra coisa, nós vamos ser responsáveis com o que o esporte está propondo de folha. A gente vai tentar ser o máximo responsável, porque não pode. A gente não pode chegar aqui e encontrar um clube como a gente tem encontrado. Esse clube é gigante, cara. Esse clube é grande. Nós somos quantos? 5 milhões de torcedores, Diego, já? 4 milhões de torcedores. Então, assim, não dá, cara. A gente não pode encontrar uma casa tão sem rumo assim, sabe? Não pode. Acho que a gente tem que ter responsabilidade com o processo do próximo. Então, nós vamos ter. Enquanto nós estivermos aqui, eu tenho amigos que trabalharam com o Ítalo, ele falou, Roger, o cara é um cara sério. Eu falei, que bom, velho. Que bom. A gente está indo para uma casa maravilhosa, onde a gente vai precisar ser sério, assertivo e deixar um legado também, né? É importante a gente deixar uma casa organizada para o próximo, para que a gente continue o esporte essa retomada. Foi? Os últimos serão os primeiros. Boa. Bom dia, Roger. Bem. Bom dia, Ítalo. Rodrigo Raposo, aqui do Obrigado, Cash FC. Eu queria saber de você. Você chegou faz pouco tempo, mas assim, você conta com esses jogadores que o Sport tem emprestados, que são muitos jogadores, Filipinho, Everton, Fábio, Gustavo Maia, eles estão nos teus planos? E em relação ao que Ítalo falou, da base começar e não ter um teto de jogos, digamos assim. A ideia é ir colocando os jogadores que você tem hoje para jogar junto com a base? Não. Não, é deixar a base e formar um time para colocar o time completo. É isso. Obrigado, bem-vindo e boa sorte. Obrigado. Bom, eu conto com todos esses atletas que estão retornando de empréstimo, desde que entre na nossa adequação salarial, dentro da nossa folha, dentro daquilo que a gente vai pagar. É isso que o presidente tem nos prometido, dentro daquilo que a gente pode pagar, que o atleta que possa vir dia 5 ou dia 10 e receber o seu salário. Então eles vão precisar entender isso também, aqueles que queiram permanecer, que o momento é esse, o momento é de alguns passos para trás para quem ficar, só que essa camisa é grande, né? Daqui a pouco daqui 2 meses, com 4, 5 vitórias, um título do Pernambucano, que é o que a gente sonha, as coisas mudam rápido num gigante. Então, a coisa também ela pode mudar, né? Num clube desse tamanho, a gente fecha 2, 3 patrocínios, a gente sabe os apaixonados que tem aqui voltam para o clube, voltam querendo ver o esporte forte de novo e as coisas mudam. Mas eu conto com eles sim, mas eu também quero que eles queiram estar aqui. Se não quiserem, não precisam voltar. Esse é o recado do treinador Roger Silva. Eu só quero quem quer estar aqui. Quem não quiser estar, quem acha que o momento não dá, que é pesado, está tudo certo, tem que ser feliz em outro lugar. Mas aqui, quem estiver, tem que estar comprometido com esse momento, com essa reconstrução
e que a gente vai fazer um grande trabalho. E a ideia é deixar o Sub-20 trabalhar, ter as oportunidades e que a gente possa, quando assumir a posição de estrear no Pernambucano, esteja pronto um pouco. A gente está tentando marcar algum amistoso já para a equipe principal, para a gente dar minutagem, já olhar o campo aberto, mas a gente vai precisar desse tempo. Não tem como, eu estou com pouco jogador. Dia 2 a gente pretende apresentar com 15, 16, um pouquinho mais talvez, aí a gente começa a já ter um pouquinho de cara, e aí acho que lá quem sabe, vamos pensar, quem sabe no Clássico, nos aflitos a gente possa ir com o titular, ou não também, ou ir numa próxima, mas a ideia é que a gente possa ter um pouco de pré-temporada juntos, amadurecer as ideias e quando entrar pronto para o ano todo.